Olá, meus amigos, um dia sempre de muita paz para todos nós, e é um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra, o Livro dos Espíritos. Nós estamos exatamente no capítulo 2, intitulado Livro Primeiro, né? Nós estamos na pergunta 33A. Propriedades da matéria. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura? Agradecidos te somos, Senhor, por estarmos aqui, nesse corre-corre da vida, termos a oportunidade de nos reunirmos em Teu nome e estudar essa doutrina que para todos nós é um consolo, é um alívio, é uma advertência e é um chamado constante. Pedindo a Tua permissão e solicitando o amparo da espiritualidade amiga, a inspiração da espiritualidade, para que possamos, recebendo a Tua intuição, a inspiração e a melhor compreensão do nosso estudo. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Pergunta 33A. Esta teoria não parece dar razão. Qual teoria? A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, essa é a teoria. Por isso ele fez a questão 33A. Esta teoria não parece dar razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Então, partindo desse princípio, eles dizem assim, então, será que não estaríamos, limitados a essas duas propriedades, a força e o movimento em relação à matéria? Uma vez que o professor Allan Kardec era professor de física, professor de química, de astronomia, ele diz assim, olha, essa opinião, ela é exata. Olha que interessante. Esta teoria não parece dar razão às que só admitem na matéria duas propriedades essenciais. A primeira, a força, a segunda, o movimento. E que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, ou seja, da força e do movimento, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Ele diz, esta opinião é exata. Falta somente acrescentar. E segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. É necessária a força, é necessário o movimento? Sim, mas conforme aí essa disposição das moléculas. Lindo isso, né? E aí ele faz a 34. As moléculas, ela tem forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, mas que não podeis ainda apreciar. Ela tem uma, mas ainda não podeis apreciar. Vamos ver hoje, aí, gente, já no século que estamos, mas na época dele, não. 34A. Essa forma, ela é constante ou variável da molécula? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, que são as moléculas o quê? Primitivas.
Porque o que chamais molécula ainda está longe da molécula elementar. Então, aquilo que nós aprendemos na escola, chamar de molécula, a composição lá dos átomos, a união dos átomos, isso ainda está longe de ser a verdadeira molécula elementar. Então, a gente percebe aí um campo muito vasto de aprendizado ainda, né? E assim nós conseguimos finalizar o item que vai falar e que falou da propriedade da matéria. Acredito eu que nós aprofundamos bastante dentro daquilo que nós temos a capacidade realmente de compreender. Obviamente que um profissional físico aqui, ele teria uma interpretação até muito melhor, mas nós fomos dentro daquilo que a gente dá conta, tá bom? Vamos para o espaço universal? E são duas perguntas que o professor Allan Kardec fez dentro desse subtítulo, espaço universal. O espaço universal é infinito ou ele é limitado? Infinito. Resposta. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podereis compreendê-lo. Ô Terrícola, você ainda não dá conta de entender isso não, viu? E aí o professor faz um comentário, o professor Allan Kardec. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, diz a razão que além desse limite há alguma coisa, e assim gradativamente até o infinito. Porque, mesmo que essa coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria o quê? Espaço. Vamos para 36 e último. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Existe o vácuo? Você olha ali, tem um vácuo, não tem nada. Existe essa distância? Esse vácuo? Não. Nada é vácuo. Isso tanto para o que está fora do planeta como o que está dentro do planeta. O que você olha e vê um vácuo, na verdade não existe. Tudo está habitado. Eu posso até não estar enxergando. Então ele diz assim, nada é vácuo. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Olha que coisa maravilhosa. E assim nós conseguimos finalizar os elementos gerais do universo. Finalizamos propriedade da matéria e agora espaço universal. Vamos entrar na criação no capítulo 3? 35, 36, vamos para o 37. Formação dos mundos. E aí tem aqui uma anotação do professor Allan Kardec. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Então, formação dos mundos. Então, tudo, né? Questão de número 37. O universo, ele foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Então, quando a gente fala assim universo, vamos parar assim um pouquinho, vamos viajar aí nesse nosso universo. O que nós temos o conhecimento? Nós temos conhecimento que nós fazemos parte de um planeta minúsculo que nós denominamos de Terra, planeta Terra. Esse planeta, ele está fazendo parte de um conjunto de outros planetas, formando um sistema solar. Então, nós temos mais 7 irmãos planetas, juntinho com o planeta Terra, formando 8, orbitando em torno de uma estrela. A nossa estrela tem um nome de Sol. E uma força da gravidade faz com que nós fiquemos orbitando em torno dessa grande estrela.
todos esses planetas. Cada planeta desse está num grau de evolução diferente. Temos conhecimento de Júpiter, citado em obra Revista Espírita, e que fala o grau de evolução intelecto-moral desse planeta. Então, o nosso sistema, essa estrela que nós chamamos de Sol, ela está composta do seu conjunto de planetas. Esse nosso sistema solar, ele está inserido em uma galáxia. Mas ele não está sozinho nessa galáxia. Nessa galáxia tem outros milhões de sistemas solares. Se você pesquisar assim, quanto tempo nós vamos levar para atravessar uma galáxia à velocidade da luz? 300.000 quilômetros por segundo. Então, presta atenção, só para você ter uma noção de universo. Olha, nós já descobrimos que um segundo, a velocidade da luz, um segundo, a pessoa caminha 300.000 quilômetros. Em um segundo, a velocidade da luz. Se você for a velocidade da luz, ou seja, a cada um segundo você caminha 300.000 quilômetros, você vai precisar de quantos anos para chegar lá? 100 mil. Você encarna, desencarna, desencarna, na velocidade da luz e não dá conta de atravessar. Por que a tia fez esse rápido cálculo aqui? Só para nós termos noção de tamanho. Em um segundo você não anda 2 passos no corpo físico. Tá bom, anda 2 ou 3. Mas pensa um segundo, 300.000 quilômetros por segundo. E precisar de 100.000 anos para fazer isso. Então, olha só, aí você pensa, e tia, nós só temos a nossa galáxia, que o nome da nossa galáxia é Via Láctea, só temos ela? Não, meu filho. Detalhe, dentro da nossa galáxia, existem milhões, se eu assim posso falar, de sistemas solares, do seu conjunto de planetas com a sua estrela. Então, quando a gente olha assim para o céu, que a gente vê esse apanhado de estrelas, você acha o quê? Que é alguma coisa enfeitando? Tudo isso daí são planetas e estrelas. Só dentro da nossa galáxia. Aí nós temos as nebulosas. E hoje nós já sabemos que existem milhares de galáxias com seu conjunto de planetas, com seu conjunto de sistemas. E a gente querendo ser muita coisa. Entendeu? Quem está editando a nossa irmã Lígia, eu vou pedir para ela colocar aí a imagem só do nosso sistema solar e depois jogar uma imagem da nossa galáxia. E a gente vai percebendo o tamanho, o quão pequeno é esse planetinha chamado Terra. Ok? Só para você já ir se ambientando com esse texto aqui, formação dos mundos. Então, o universo, ele foi criado, existe de toda a eternidade como Deus. Deus criou o universo ou o universo criou por si mesmo? Porque se não foi Deus que criou, quem criou? Ele se criou sozinho? Sem dúvida, o universo não pôde fazer-se a si mesmo. Como é que ele pode fazer? E se existisse como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. Porque se ele existisse como Deus de toda a eternidade, surgiu junto com Deus, então já não seria obra de Deus. Ficou claro isso aí? Sem dúvida, o universo não pôde fazer-se a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. Ficou clara essa filosofia? Ficou clara essa linha de raciocínio? Aí o professor faz um comentário assim: a razão nos diz não ser possível
que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Por que a ciência nos ensina? Que houveram as explosões e da explosão tudo surgiu. Exatamente. Não está errado. Só que a gente tem que entender que não foi o acaso. Existia uma força comandando tudo isso. Porque, olha, para o acaso fazer as leis que regem esse universo, é muito acaso. Que é acaso inteligente. Que é acaso inteligente. Porque além das leis que regem o universo, tem os detalhes de cada planeta. As suas particularidades. Aí nós vamos ver a fauna, cada com a sua particularidade. Então, como? Que acaso inteligente é esse? Então a gente percebe se há particularidade, quem o fez se preocupava com as particularidades. É a pergunta 38 do professor Allan Kardec. Como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão comum por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras em Gênesis 1 capítulo, versículo 3. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Pronto. Foi pela sua vontade. 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Ele perguntou, como Deus criou o universo? Aí ele deu essa resposta. Gênesis diz tudo. Faça-se a luz foi feita. Pronto, pela vontade. Mas, gente, você fica pensando, poxa, que resposta assim meia vaga. Uai, lembra dos nossos estudos anteriores? Lembra que a titia falou da manipulação do fluido, da manipulação da matéria? É resultado do quê? Como é que a gente manipula fluido? Pela vontade. Pelo pensamento. Nós somos co-criadores em plano menor. Deus é um co-criador em plano maior. Então, como ele diz assim, pela vontade, pelo pensamento. Eu quero e constrói. Porque ele cria o fluido universal e ele cria o espírito. O princípio inteligente do universo. Entendeu, gente? Então, quando diz assim, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros dele. E a ação da vontade, do pensamento sobre os fluidos, isso é herança de Deus, que ele está nos dando. Só que nós ainda não temos consciência e lucidez de como devemos utilizar para o nosso bem e para o bem da humanidade. Mas isso é algo que Deus nos deu, nós herdamos isso. A nossa vontade, o nosso pensamento, ele é tudo. Ele, além de fazer com que a gente se vincule com espíritos, ele também faz com que a gente mude a psicosfera do meio que nós estamos inseridos, tanto para o bem quanto para o mal. Entendeu? Então, para mim servir de uma expressão comum, por sua vontade. E, obviamente, ele colocou vontade aqui com V maiúsculo. Porque não é uma vontadezinha, é uma vontade. Nada representa melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Pela sua vontade. Tá vendo como as coisas vão se linkando? 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos, então? A forma, como é que foi, né? Tudo que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Pronto. Tudo que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Quando nós vamos estudar o livro A Caminho da Luz, que vai falar logo dos Cristos, logo no início, e que vai falar da formação do planeta, ele diz que o planeta Terra era uma poeira cósmica.
Então você vê aí essa matéria solta no universo. Porque o que acontece? Vai chegar um momento que o planeta vai explodir, o nosso planeta? Vai, isso faz parte. Toda matéria tem começo, meio e fim. Aí você está me ouvindo aí em casa e dizer, meu Deus, vai acabar o mundo e todos nós vamos virar estrelinha? Não. Quando isso acontecer, não terá mais esse tipo de encarnações corpóreas aqui. O planeta já tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, segundo alguns cientistas. 4,5 bilhões de anos. Nós estamos realmente caminhando para isso. As reencarnações, o nosso corpo está em processo de evolução. Eu, espírito, estou em processo de aperfeiçoamento. O meu corpo perispiritual está no processo também de aperfeiçoamento. E as encarnações futuras serão cada vez em corpos menos densos, menos animalizados. E vai chegar um momento que não haverá mais necessidade de encarnações nesse planeta. E ele volta de onde veio. E ele passa, é um processo de reciclagem, eu digo. Tudo no universo se recicla. E essa poeira que ele vai transformar já vai compor e auxiliar outros planetas. Isso é a coisa mais linda. Nada se perde, tudo se transforma. Como diz o nosso Senhor, lá você. Gente, é impressionante esse processo de reciclagem. Tudo que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. E aí, completando a linha do raciocínio, e quando esse planeta ainda nem era formado, ainda era essa poeira aí solta no universo, Jesus já era o Cristo. Quando eu estudo isso aqui, eu vou ficando moada, modinha, né? Porque aí a gente começa a perceber o quão pequeno nós somos, o quanto nos falta para evoluir. E aí a gente passa a compreender quando o Chico dizia que era uma grama. Vem um animal, come e a grama é substituída por outra. Porque são almas, são espíritos que já conseguem compreender a imensidão. E aí percebe o quanto é pequeno. Quando nós nos sentimos grande coisa, isso nos mostra o quanto nós somos ainda ignorantes. Porque de ignorar, ignoramos realmente a lei. Não sabemos. E o quanto nós nos preocupamos com coisas insignificantes perante o nosso processo de evolução. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação, e a nossa irmã Lígia irá colocar aí a imagem de um cometa, para a gente ter uma ideia. Então ele diz assim, os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria. Ele diz, isso é exato. Olha aí, o começo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhe atribuem, pois todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos, mas não daquela forma como ele diz assim, ó, a influência que vulgarmente lhes atribui. Pergunta 41. Pode o mundo completamente formado desaparecer e a matéria que compõe disseminar-se de novo no espaço? Responde. Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. É só a gente entender assim. Tudo que é matéria tem começo, meio e fim. E esse fim num processo de reciclar. Eu digo que o bom de ser enterrado, o corpo orgânico, é porque vira material, adubo, olha que coisa boa. Quando é queimado, você perde um pouco isso, né? Mas é bom ser enterrado, você ainda faz caridade, você ainda vira adubo para a terrinha, para os animais, né? Olha que coisa boa, né? Nossos irmãos menores, assim, atuando, né? Para finalizar o 42, poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito. E aí o povo que não leu a questão 42 e que não sabe nem o que é espiritismo, apesar de ser espírita,
fica tocando essas mensagens, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Eu digo, gente, os espíritos superiores que escreveram para Kardec através da psicografia não sabiam, e esse povo aqui sabe? Ainda tem a data marcada. Tem data marcada e não leu o Livro dos Médicos. O Livro dos Médicos fala muito bem, quando ele vai falar dessas mistificações, que espíritos nobres jamais fazem revelações bombásticas e principalmente dando data. Mas a gente adora essa coisa. Aí a gente nem acaba de ler a mensagem, já vai passando para frente, né? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco quem pretende sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. Não dá. Bem louco é. Quanto tempo levou para formar o planeta Terra? Tem uma noção que o planeta existe há 4,5 bilhões. Mas quanto tempo ele levou para ser criado? Essa é a pergunta. Quanto tempo levou? Vocês sabem que nós temos os nossos lençóis freáticos, né? Nós temos água. E tem um vídeo na internet maravilhoso explicando o tempo aproximado que a Terra levou sendo bombardeada por esses meteoros. E no centro dele, no núcleo dele, vinha cristais de água. Foram milhões de anos trazendo água para cá. E a gente quer fazer tudo em uma semana, né? Gente, vamos finalizar aqui. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Perguntou, como Deus criou o universo? Aí ele deu essa resposta. Gênesis diz tudo. Faça-se a luz foi feita. Pronto, pela vontade. Mas, gente, você fica pensando, poxa, que resposta assim meia vaga. Uai, lembra dos nossos estudos anteriores? Lembra que a titia falou da manipulação do fluido, da manipulação da matéria? É resultado do quê? Como é que a gente manipula fluido? Pela vontade, pelo pensamento. Nós somos co-criadores em plano menor. Deus é um co-criador em plano maior. Eu quero e constrói. Porque Ele cria o fluido universal e Ele cria o espírito, o princípio inteligente do universo. Entendeu, gente? Então, quando diz assim, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros dele. E a ação da vontade, do pensamento sobre os fluidos, isso é herança de Deus, que Ele está nos dando. Só que nós ainda não temos consciência e lucidez de como devemos utilizar para o nosso bem e para o bem da humanidade. A nossa vontade, o nosso pensamento, ele é tudo. Ele, além de fazer com que a gente se vincule com espíritos, ele também faz com que a gente mude a psicosfera do meio em que nós estamos inseridos, tanto para o bem quanto para o mal. As reencarnações, o nosso corpo está em processo de evolução. Eu, espírito, estou em processo de aperfeiçoamento. O meu corpo perispiritual está no processo também de aperfeiçoamento. E as encarnações futuras serão cada vez em corpos menos densos, menos animalizados. E vai chegar um momento que não haverá mais necessidade de encarnações nesse planeta. E ele volta de onde veio. É um processo de reciclagem, eu digo. Tudo no universo se recicla. E essa poeira que ele vai transformar já vai compor e auxiliar outros planetas. Isso é a coisa mais linda. E quando esse planeta ainda nem era formado, ainda era essa poeira aí solta no universo, Jesus já era o Cristo. Porque aí a gente começa a perceber o quão pequeno nós somos, o quanto nos falta para evoluir. E aí a gente passa a compreender quando o Chico dizia que era uma grama. Vem um animal, come e a grama é substituída por outra. Porque são almas, são espíritos que já conseguem compreender a imensidão. E aí percebe o quanto é pequeno. Quando nós nos sentimos grande coisa, isso nos mostra o quanto nós somos ainda ignorantes. Ignoramos realmente a lei. Mas é bom você ter errado, você ainda faz caridade, você ainda vira adubo para a terrinha, para os animais, né? Olha que coisa boa, né? Nossos irmãos menores assim, atuando, né?
Tchau.